Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 8 ao versículo de número 14. Gênesis capítulo 2, versículo 8 ao 14, enquanto você vai achando esse difícil livro da Bíblia, eu vou expressando que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. E é por causa da misericórdia de Deus que todos nós aqui estamos, de maneira que nada é nosso, mas tudo é dele. Então a ele honra, glória, louvor e adoração para todos sempre. Capítulo 2, verso 8 até o verso 14, eu vou ler a primeira vez e logo após nós vamos ouvir em inglês a mesma leitura, ok? Diz o verso 8: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Guion, e este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio, Tigre, este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Amém. You can open a Bible in the book of Genesis, chapter 2, verse 8 to 14, that says, Now the Lord God had planted a garden in the east in Eden, and there he put the man and he had formed. The Lord God made all kinds of trees go out of the ground, trees that were pleasing to the eye and good for food. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. A river watering the garden flowed from Eden. From there it was separated into 4 headwaters. The name of the first is the Pishon. It winds through the entire land of Havilah, where there's gold. The gold of the land is good, aromatic resin and onyx are also there. The name of the second river is the Gihon. It winds through the entire land of Cush. The name of the third river is Tigris. It runs along the east side of Ashur. And the fourth river is the Euphrates. The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it. Ok. Os irmãos têm liberdade para se assentar, glorificando o nome do Senhor, nosso Deus. Antes que eu faça a primeira observação nesse texto que nós acabamos de ler, Before I mention the first point here, eu quero fortalecer a ideia desse texto com mais 2 outros I'm going to textos. strengthen this text with other Então eu texts. quero citar Mateus, capítulo de número 16 e o versículo 18. So when I talk about E Matthew, em Mateus 16, 18, o texto lá está dizendo assim: E disse Jesus a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. it says, And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. O segundo texto está falando justamente da existência da igreja. It talks about the existence of church. E no livro de Atos, que é o terceiro texto, capítulo 1, versículo de número 8, texto áureo: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Acts 1 verse 8 says, But you will receive power when the Holy Spirit comes out on you, and you'll be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. O texto de Gênesis capítulo 2, eles tem tudo a ver com o texto de Mateus 16, verso 18, como também com o texto de Atos capítulo 1, verso 8. All that we read is connected. Primeiro porque o texto do capítulo 2 de Gênesis, ele no seu sentido literal não reclama
muitas explicações, porque a leitura é muito clara sobre o que o Senhor Deus está fazendo no aspecto criativo em Gênesis 2, verso 8 ao verso 14. Genesis is very clear about what the Lord God is doing about the creation. Por exemplo, o verso de número 8, aprecie comigo mais uma vez o que o texto está dizendo. Let's read the verse 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Now the Lord God had planted a garden. E eu vou ler mais uma vez. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Now the Lord God had planted Eu a vou ler garden. só mais uma vez. E plantou o Senhor Deus um jardim no And Éden. he read again. Essa ideia de repetir é uma didática para que você possa gravar com mais This is facilidade. a way that you can memorize the text. Então, o que o Senhor Deus fez aqui foi algo sobrenatural. So what the Lord God he did Ele was supernatural. plantou um jardim no He Éden. planted a garden into Então, nós Eden. temos aqui o primeiro jardineiro da So we história. have here the first gardener of É o story. Senhor It's Deus. the Lord God. É Ele que planta. He plants. É Ele que sustenta. He sustains. É Ele que cuida. He takes care. É Ele que rega. He É builds Ele que dá water. o crescimento. He gives growth. É Ele que fortalece. He strengthens. É Ele que cerca. He É Ele surrounds. que abençoa. He blesses. É Ele que embeleza. He puts É Ele que beauty. dá conhecimento. He gives knowledge. É Ele que dá vida. He gives life. Esse é o jardim que Deus That's plantou. the garden that God planted. Agora, o segundo texto é o de Mateus 16, verso 18. The second test on Matthew. O contexto do texto fala que Jesus se dirigiu às partes de Cesareia de Filipe. It talks that Jesus went to a place. Isso está em Mateus 16, verso 18, It's on Matthew verso 13 a 16, 20. verse 13. E nessa região, partes da Cesareia de Filipe, Jesus fez uma pergunta de cunho interno e uma pergunta de cunho externo. And Jesus had a question there. A pergunta externa é: o que dizem os homens ser o filho do The homem? external question is what they say about me. E a resposta foi: alguns dizem que tu és o João Batista. Some of they said, some Outros say that you are John the acreditam que tu és Baptist. Elias. Others say that you are Outros Elijah. acreditam que tu és Jeremias. Others believe that you are E Jeremiah. outros ainda acreditam que tu és apenas um profeta. Others believe that you're just a prophet. A segunda pergunta é de cunho interno e Jesus pergunta: The e second vós, question quem is dizeis internal. que eu sou? And what about you? What you say about me? Então naquele momento Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do So Deus in that moment Peter vivo. says, you are Christ, Son of the living Jesus God. direciona a ele dizendo: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Jesus said, you are blessed because God told you that. E ato contínuo do verso, então, Jesus olhando para Pedro diz: tu és Pedro, Then Jesus says, you are Peter. sobre esta pedra Upon this rock, edificarei a minha I igreja. build my church. Edificarei a minha igreja. build my church. Edificarei a minha igreja. I will build my church. Edificarei a minha igreja. I will build my church. Assim como o pai plantou um jardim no Just as Éden, the Father planted the garden, o filho estabelece a igreja Son nas establishes the portas church do at the inferno. doors of the hell. Então a palavra jardim em Gênesis So the word 2:8, garden in ela Genesis, dentro do campo da tipologia it talks about bíblica, the typology of Bible. ela representa a igreja, It represents the church. porque a igreja é o jardim de Deus. Because the church is the garden of A God. igreja é o jardim de Deus. Church is the garden of A God. igreja é o jardim de Church, Deus. the garden of A God. igreja é o jardim de Church is the garden of God. Mas se você olhar o capítulo 2, verso 8, mais uma vez, But if you look again, Genesis, o texto diz que o Senhor Deus plantou um jardim it says that the no Lord God Éden. planted the garden in the Eden. Observe que o Éden já existia You believe that como Eden already parte da existed criação. as a part of the É creation. resultado do haja. It is a result É o of crescente their fértil. It is a Mas o fertile jardim land. é Deus que planta. But the garden, God Deus did não there. disse haja jardim. God didn't say there's Está escrito a aí que garden. Deus plantou o It says that jardim. God planted the garden. A igreja não é fruto da imaginação church is not a humana. fruit of A human igreja é imagination. fruto da mente eterna de um The Deus church is a fruit of a mind todo-poderoso. of an almighty God. No mesmo texto, quando você observa, When you see the same text, plantou o Senhor Deus o jardim no Éden na banda do Oriente, da It banda says it do was in the Oriente, da banda do Oriente, In the e ele east. coloca ali justamente o homem que ele havia formado. and then he put the man that he had Se formed. você olhar o capítulo 2, verso If you 15, look verse 2, e lá no verso verse 15 está 15, escrito: e it tomou o says, Senhor Deus o the homem Lord God took the e o man pôs no jardim, and put him in the no garden, jardim, in the garden, no jardim in the do garden Éden, of Eden a função para lavrar e guardar, to work and take care para of it. lavrar e guardar. To work and take care of it. Lá em Mateus 16, 18, Jesus Matthew, vai estabelecer a Jesus igreja established the church. e ele vai inserir-nos na And he igreja. put us there in the Nós church. fazemos
parte da We igreja are part of it. e Ele nos chamou para lavrar e And He guardar. called us to work Lavrar and e take guardar. care. Work and take care. Lavrar e guardar. Work and take care. Lavar e guardar. Work and take care. Deus conta com você na God is igreja, counting on Deus you at conta com church. você na obra, God is Deus counting on you conta at com your você work. no God is ministério. counting on the ministry. E eu vou liberar 4 palavras And I'm gonna say proféticas para a 4 sua vida prophetic nesta words to your noite. life tonight. Eu não sei se você veio, don't mas know eu if you vou tentar came, mais uma vez. Eu vou but I'll try liberar again. 4 I'm palavras going to release proféticas 4 para a sua prophetical vida. words to your life tonight. Quando o texto mostra no versículo de número 9 When it como shows ficou o the verse 9 jardim, how the garden was. diz o versículo 9 que o Senhor Verse Deus 9 fez says brotar da terra toda árvore agradável à vista That God made trees grow out e of the boa para a ground. comida, And good for e food. a árvore da vida no meio do jardim, And in the middle of e the a árvore garden da of life. ciência do bem e do And the mal. tree of knowledge of good and evil. O jardim está plantado The garden is planted. e o jardim também está embelezado. And the garden is also O beautiful. Deus que planta é The o God Deus that que plants embeleza. is also the A God mente that de gives Deus beauty. é uma mente maravilhosa. God's mind is amazing. Ele é o Deus do detalhe. He's the God Ele of the planta o detail. jardim, He mas plants ele the também garden, embeleza but o also puts jardim. beauty in there. Ele coloca vida He no puts jardim. life in Ele the garden. coloca suprimento He no puts supplies jardim. in the garden. Ele provê o que o jardim gives precisa. what the garden Ele needs. coloca a harmonia He no puts jardim, a harmony, alegria no joy jardim, in a the vida garden, no life jardim, in the conhecimento garden, no knowledge jardim, in the a garden, comunicação no jardim. communication in the garden. Mas de repente, Gênesis 2, But all of a versículo sudden, 10, Genesis 2 verse diz-nos 10, assim: it says, E saía um rio do Éden a river flowed in the garden. para regar o jardim. From it there was separated. Dali, no caso do jardim, And from there, para a of the frente, garden, o rio se dividia em 4 it braços. was separated into 4 headwaters. Então não precisa forçar muita mente para entender que o Éden está na parte alta So you need to understand that e que Eden o is on the jardim high está na ground, parte baixa. and the garden is the Então low está part. saindo o rio do So the Éden, river comes da from parte Eden, alta. from the high E ground. esse rio que está vindo do And this Éden river é um that comes braço is just a que headwater está that descendo is coming para down o to jardim. the garden. Esse braço passa pelo headwater passes jardim the garden, e deságua and it saindo do splits jardim from the em garden 4 braços. into 4 headwaters. Desce um, It goes mas down sai 1, 4. but leaves 4. Desce um, We have mas 1, sai but leaves 4. 4. Então o Éden está Then na the Eden parte is on the high alta, o jardim está na parte garden is in the low baixa. part. Ok. Nós lemos Atos capítulo We 1. read Acts chapter 1. E o versículo 8 And the verse diz 8 mais ou says, menos assim: most of this. Mas recebereis a But virtude you do receive the Espírito virtue of Santo, the Holy Spirit que há de vir, that que will há de come, vir, that will que há come, de vir, that will come, que há de vir, that will come, que há de vir. that will come. Pelo jeito não está vindo, eu vou tentar mais It's uma not vez. coming, so I'm Que going há to try de vir, again. That will que há come, de that will come, vir, que há de vir sobre vós, that will come upon you. que há de vir sobre Will come vós. E upon curiosamente diz assim: e ser-me-eis And it says, testemunhas and you will be my witnesses. tanto em As Jerusalém Jerusalem, como em as toda a Judéia all Judea, e and Samaria, all Samaria, e até and even aos confins da at terra. the ends of the earth. Parece que eu tenho um pison aqui. Looks like I have a Pishon here. Eu tenho um guion I have a aqui. Gihon here. Eu tenho um tigre I have a aqui. Tigris Eu tenho um here. I Eufrates have an aqui. Euphrates here. Não sei se você está I don't know compreendendo if you're a tipologia, o understanding. literal e o I tipológico. don't understand the Assim como understanding. Deus plantou um jardim Just no like God Éden, planted a garden. Jesus estabeleceu Jesus uma established igreja a nas church portas do inferno. at the doors of E hell. assim como o And rio as sai do the river Éden para leads from regar the o ground jardim, to flow in the Jesus garden, comunicou aos seus Jesus discípulos communicated his algumas disciples coisas a few things acerca desse rio, about this river, acerca desse braço que about vai this descer. headwater that's Por coming exemplo, down. em João 14, For verso example, in John 16. 14, verse 16, Eu rogarei ao Pai. I will pray to the Father, Eu rogarei ao Pai. and I pray to the Father. Mas por que ao Pai? But why to the Father? Porque é o mesmo que plantou o jardim que Because está it's dando o the rio. same that planted the garden that gave Então the está dizendo, eu river. vou falar com o So I'm going Pai. to talk to the Father. E Ele vos dará And He will give outro you consolador another counselor para que fique convosco that will stay para with you sempre. forever. João capítulo 14, John 14, versículo de número 17. verse 16, Jesus disse acerca do Jesus Espírito says Santo, about the Holy Spirit, o Espírito da the verdade, Spirit of the que o truth, mundo não that conhece, the world doesn't não know. pode receber porque They não can't vê, receive because mas they vós can't see, conheceis, but you know, porque habita convosco because it lives in e you. estará And it is- em vós. It will be new.
Então, na construção So das in the três construction leituras, of the three lectures, nós temos o Espírito we have the Spirit e a igreja. and the church. Lembra de Apocalipse Do you capítulo remember about 22? Revelation chapter 22? Lembra do versículo de número Do you 17? remember verse 16? E abre o texto dizendo assim: And o opens it Espírito e a esposa. The Spirit and the wife. Eu vou ler mais uma vez. O Espírito e a The esposa. Spirit and the wife. Vou ler pela terceira gonna vez. talk it O again. Espírito e a The esposa. Spirit and the wife. Existe uma unidade There is a unity. entre o Espírito Between the Santo Holy Spirit e a igreja. and the church. A igreja não está só. The church isn't alone. Porque há um rio que Because vem, there's a há um river rio that que comes, vem, there's há a um river rio that que comes, vem, há there's um a rio river que that vem. comes. Salmo 46, verso Psalms 4. 46 verse 4. Diz que há um rio It says that there's a river cujas correntes that ou cuja the cidade de waters Deus. or the city Há of um God, rio cuja there's a cidade de river Deus. Há which the city alegria of na God, cidade de Deus. there's joy, O rio do Espírito the river Santo. of the Holy Esse Spirit, braço this desce headwater para comes regar o down jardim. to put Então water in a the garden. igreja é como o jardim So the do church is like Éden the Garden of e ela Eden. não está seca. And it isn't dry. Ela não está estagnada. It isn't stopped. Ela não está feia. It isn't ugly. Ela não está abandonada. It isn't abandoned. O jardineiro cuida dela. The gardener takes care O of it. jardineiro cuida dela. The gardener takes care O of it. jardineiro cuida The dela. gardener takes care of it. Vocês devem se lembrar You must da remember ressurreição de About the Jesus. resurrection of Jesus. Em João capítulo 20. In John chapter 20. E você deve se lembrar do momento em que Maria And Madalena you must foi ao remember when sepulcro. Mary Magdalene went to the tomb. Então, na altura do versículo 15 So in de the João verse 15 20, on John a 20, Bíblia está dizendo The que Bible Jesus says olha para Maria that Jesus Madalena looks to Mary Magdalene e diz assim: and says, mulher, não chores. Woman, don't cry. A quem buscais? Who are you searching to? Ela olha para And ele he looks to e o him identifica. And identifies him. Não como Jesus. Not like Jesus. Ela olha para ele e She diz: looks to him and o says, jardineiro. The gardener. O jardineiro. The gardener. O jardineiro. The Assim, gardener. assim não vai, assim não vai, assim não vai dar. Not like that. Ela não identificou She como didn't Cristo. identify as the A Christ. outra versão diz hortelão. The other Ela está version, dizendo o hortelão, she o says, the man that jardineiro. takes care, the Por que que gardener? Jesus está caracterizado como Why is jardineiro? Jesus appearing like the Porque gardener? ele já plantou um Because he jardim. already planted the garden. Agora ele vai cuidar Now he's desse gonna take care of the jardim. garden. É uma It is ilustração an rápida, illustration mostrando que ele é showing quem cuida do that jardim. he's the one that E takes assim care of the como garden. o Pai no As the Éden, Father in the ele Eden, permitiu uma vertente allowed de um the rio headwater sair of a do river Éden comes para down regar o put jardim. water in the garden. Jesus Jesus rogou ao prayed Pai to the Father para que houvesse o so that would be the derramamento pour do out of the Espírito Holy Santo. Spirit. Aleluia. 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 Como é que está o seu jardim? How is your garden today? Como é que está o seu ministério? How is your ministry today? Como é que está a sua chamada? How is your call? Como está a sua vocação? How is your vocation? Como está a congregação que você How is the cuida? congregation that you take Como estão care? as ovelhas que você How are the sheep apacenta? that you take care? Como estão os dons How are espirituais the da spiritual sua gifts vida? that in Como your está o life? seu coração How is your missionário? heart, missionary Como está a heart? sua paixão por How is your almas? passion Como for the está a souls? sua vida How is espiritual? your spiritual Como life? está a sua devoção How por is your Deus? devotion Como for está a God? sua consagração? How is your Como está a consecration for sua God? intimidade? How is your Como está o intimacy? seu How is your relacionamento com o relationship Senhor? with the Eu Lord? quero lhe dizer I uma wanna tell you coisa. something. O rio continua The descendo. river keeps flowing down. O rio continua The river descendo. keeps flowing O down. rio continua The river descendo. keeps flowing down. Eu quero te dizer uma coisa, wanna tell you pode something. até haver esgotamento May na there be terra, ending on the mas earth, não há But there esgotamento will do not céu. be ending on the Pode heaven. até haver racionamento na terra, We can mas spill não water, há but racionamento it won't happen on no céu. heaven. O Senhor continua regando o The Lord jardim, keeps dando watering the vida garden, ao giving life to the jardim. garden. Eu tenho uma coisa séria para te dizer. I have something serious to tell you. O capítulo 2, o versículo 10 Chapter 2, verse do 10 livro do Gênesis of está escrito: Genesis, it says, e saía um rio do a Éden river watering the para garden, regar o jardim, flowing from Eden. para regar o jardim, Watering the para garden, regar o jardim, watering the garden, para regar o watering the jardim. garden. Eu tenho uma coisa séria para te dizer I have agora. something serious to tell you today. O rio saía do Éden, The river o rio left regava o Eden. jardim, It watered the garden. mas o jardim, But the garden mas o But the jardim garden não retia o rio. didn't stop the river.
O rio sai do Éden, rega o jardim, mas o jardim não vai reter o The rio. garden didn't stop the river. O jardim é beneficiado pelo rio, mas não segura ele. The garden receives the river, but it doesn't stop it. Lá em Mateus capítulo There on 16, Matthew chapter 16, em Cesareia de on Filipe, Caesarea of Philip, é bem próximo It is near ao Monte Hermon, to the mountain Hermon, dos maiores one of the montes, biggest, tomado por uma neve is taken extensa, by snow, que no período de calor, that on a period toda of aquela warm, camada de gelo vai se desfazer. all that snow will E o end, degelo do Hermon and the ice of the dá Hermon origem à nascente do Rio will Jordão. create a river, the Agora Jordan. o Rio Jordão, quando nasce os seus river braços, Jordan, when headwaters ele start, começa a desaguar em outros starts to go rios, down in other formando rivers. outros rios. Forming other Ou rivers. seja, o Jordão recebe do Hermon, The Jordan receives from the mas Hermon, não guarda para but si. never keeps to O itself. Jordão deságua, The criando Jordan outros creates other braços, rivers que é diferente do Mar Morto, that is different from the que Red só Sea, recebe e nunca dá, that just receives and só never recebe e gives, nunca dá, just receives and só never recebe e gives, nunca dá, just receives and só never recebe e gives. nunca dá. O meu ministério e o seu My ministério ministry and yours não pode ser Mar Morto. can't be like that sea. Não pode ser Mar Morto. Can be like the Dead Sea. Você não pode só receber. You cannot just Você receive. não pode só You receber. can't just receive. Você precisa desaguar. You need to Você give precisa water. comunicar. You need to communicate. Você precisa falar. You need to Você talk. precisa espalhar. You need to spread. Porque você é Jordão. Because you are the Jordan. Você é Jordão. You are the Jordan. Você é Jordão. You are the Jordan. Eu vou tentar explicar melhor. I'm going to Então. try to explain it better. Assim como Gênesis 2:10. Just like as Genesis 2:10, Aí eu não sei se eu falo. I don't know if I speak this, Mas em Gênesis 2:10. but in Genesis É o 2:10, mesmo que eu estiver lendo Atos 2. it's the same as I read Acts 2. É a mesma coisa. It's Eu the vou same ler Gênesis thing. 2:10. I'm gonna read again. E saiu um rio do Éden para regar o jardim. A river running the garden Aí flowed down diz from assim, e Eden. dali se dividia. From there it was E dali se separated. tornava. From there it E was dali se separated dividia. into E four dali se waters. tornava. Então, se eu leio Atos capítulo 2, So if I read Acts eu chapter estou 2, lendo Gênesis 2:10 por outro ponto de I'm vista. reading it to other point Ao of view. cumprir-se o dia de Pentecostes, On the day of estavam Pentecost, todos reunidos no they mesmo were lugar. all together in one De place. repente veio do céu. Suddenly sound like the Veio do céu. blowing Vou ficar came até from meia-noite no heaven. veio do céu. Veio Came do from céu. heaven. Veio do céu. Came from Ao heaven. rio que veio do Éden. Olha lá, olha lá, olha lá. The river Olha lá. that came from De Eden. repente veio do Suddenly céu. came from heaven. Som como de um vento A veemente, sound like a blowing of ventoso, violent que wind. encheu toda a casa. filled the Regou whole o jardim, house. regou o jardim, It regou o watered the jardim, garden. regou o Watered the jardim, regou o garden. jardim. Watered the garden. Encheu toda a casa em que Filled the estavam whole house that they assentados. were sitting. E foram vistas sobre eles línguas They repartidas saw what como que de seemed to fogo que stones of fire pousaram sobre cada um That deles. came to rest on each of E them. todos foram cheios do All of Espírito them were Santo. filled with the E Holy todos Spirit. foram cheios do All were Espírito filled with Santo. the Holy E Spirit. todos foram All cheios do were filled with the Espírito Holy Santo. Spirit. Percebo que em Atos capítulo Realize 2, that on Acts 2, dentro daquele cenáculo, inside of that que é a cenáculo correspondência de Atos 1, verso that 13, talks about Acts 1 verse como Atos 13, 1, verso 15 encerra, As tinha verse 1, quase chapter 120 irmãos there were reunidos almost ali. 120 brothers there. Todos eles foram cheios. All were filled. Eles foram cheios dentro. They were filled inside. Mas eles não ficaram lá dentro. But they didn't kept there Eles foram inside. cheios dentro. They were filled on the Mas eles não inside. ficaram lá dentro. But they didn't stood there. Eles falaram em línguas lá They dentro. spoke on tongues Mas there. eles não ficaram lá dentro. But they didn't stood Eles there. receberam línguas repartidas de They fogo received lá dentro. tongues like fire. Mas eles não ficaram lá But dentro. they didn't stay Porque there. o rio de Deus Because the impulsiona. river of God O rio pushes. de Deus impulsiona. The river of God O pushes. rio de Deus The river of impulsiona. Pushes. Aleluia. Aleluia. Descia um rio do Éden So a river came down from e Eden regou o jardim and watered the em garden. Gênesis 2:10. In Genesis 2 verse 10. Aí diz que se dividia Then it says that e se split tornava em quatro. and become Em quatro rivers. braços. 4 rivers. Ô Jerusalém, Jerusalem, ô Judeia, Judea, ô Samaria, Samaria, ô confins da terra. ends of the earth. Tem um chamado aqui. There's a calling here. Olha, eu quero te dizer que I wanna você tell you tem um chamado That aqui. you have a call here.
De repente Deus te chamou para Jerusalém. Suddenly, Jesus called you to E Jerusalem, de repente Deus está te chamando agora para a Judéia. or He's calling you to Judea. Talvez você esteja aqui com um chamado para Maybe you're here Samaria. with the calling to go to E Samaria. talvez o seu chamado seja para os confins da Maybe you're terra. calling to the end of the earth. E eu quero te esclarecer uma And I want coisa. to show you something. O chamado é de The Deus. calling is from O God. preparo é com They você. prepares with you. Mas a capacidade, But the capacity quem dá é o Who Espírito gives Santo. is the Holy Spirit. Por isso que você tem That's Lucas why you have 24, Luke 24, verso verse 49. 49. Permanecei, pois, na cidade. Stay here in the city. Permanecei, pois, na cidade. Stay here in the city. Permanecei, pois, na Stay cidade here de in the city Jerusalém. of Jerusalem. Ficai no jardim. Stay Ficai here in no the jardim. garden. Ficai Stay no on the jardim. garden. Até quando? Until Até que when? do alto o rio Until from possa descer. heaven Oh, the river glória. can come down. Até que do alto Until from the sejais top you can be filled revestidos de with power. poder. Oh, glória. Aleluia. Aquece o teu coração nesta Hit your noite. heart tonight. Abana o teu coração nesta Touch your noite. heart tonight. Tira as cinzas do teu coração Remove the nesta ashes noite. of your heart tonight. Alegra a tua alma nesta noite. Open your soul Pois tonight. o Espírito de Because Deus the está Holy Spirit is aqui here para aquecer o teu warm chamado, your cold, aquecer a tua warm vocação your e para vocation, te dizer and to que tell tem you vitória there vindo is aí, victory tem coming, crescimento there's vindo aí, growing coming, tem dons there's espirituais gifts vindo aí, coming, tem curas, tem there's milagres, healing, tem there's sinais, miracles, tem there's prodígios, signs, tem there's maravilhas, prodigies, porque there's o wonders, rio de because the river Deus não of God cessa. can't keep stopped. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. 4 palavras proféticas. 4 prophetic words. Eu quero profetizar na I want sua to vida. prophesize upon your lives Eu today. quero liberar na sua vida. I want to release it on your life. 4 palavras 4 proféticas. prophetic words. Eu não sei como é que está a sua I fé. don't know how is your faith. Você está crente ainda? Are you a believer yet? Está mesmo? Are you? Está pronto para receber a Are primeira you ready palavra to receive the profética? first one? Então eu vou dizer assim, So I'm gonna tell Deus you. tem, God has. Deus tem God has um pison para você. a pishan to you. Olha aí. E não se esqueça que Do not forget that os braços que vão sair do the Éden headwaters that é goes down resultado from de um Eden braço is the que vão result sair do of jardim, é one resultado de um river, braço que desce do Éden. is a result of a river Então o that que comes from Deus tem Eden. para você So what God has for é you resultado da is ação result do of the Espírito action of the Santo Holy na sua Spirit vida. in your life. Observe o versículo 11 Look então. verse 11. Diz que o nome do primeiro rio é Pison. The name of the first river is Pishan. Deus tem um pison para você. God has a Pishan for Deus you. tem um pison para God você. has a Pishan for you. Oh, me ajuda. Deus tem um pison para God você. has a Pishan Não for seja you. incrédulo. Deus tem Do um not be pison an para você. unbeliever. God has a Pishan for Não you. duvide, Deus Do tem um not pison para doubt. God você. has a Pishan for you. Aliás, você poderia dizer por irmão do lado, Besides, you could receba tell o your pison de Deus aí, brother, vai. receive the Pishan of Receba aí o God. pison de Deus, Receive o the pison Pishan de of Deus. God. Receba. Tell your brother, receive Pastor, não it. estou entendendo nada. Eu te Pastor, I explico. do not understand. I will A explain to you. palavra pison The word significa Pishan means expandir. to expand. A palavra pison The significa word Pishan aumentar. means to increase. Então Deus tem um pison para você. So God has a Pishan for Eu you. estou dizendo o I'm seguinte: telling you, Deus vai expandir God o will seu expand ministério. your ministry. Aleluia. Deus vai God aumentar will o expand território your da territory sua atuação of your acting, evangelística of e your missionária. evangelistic and missionary. Aleluia. 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 Oramaia calaseme da canto. Oramacide covenevácia. Eu não sei onde você enterrou I don't os know where you talentos buried que um the dia Deus te gift deu. that one day God gave you. Mas hoje eu te convido a But pegar today as I invite ferramentas you que to você get your tiver tools.
e the tools that you começar a have, and cavar start to dig, para retirar da onde to você remove from where you enterrou, buried them. porque o rio Because não the parou river de never correr. stopped Tem flowing. renovo, tem There's renovo para o teu renewal. ministério, There's new to tem your renovo ministry. para o teu There's chamado, new to your tem calling. renovo para a sua vida There's espiritual, new to your spiritual ministerial, life, ministerial pastoral. life, pastoral Deus life. tem renovo para você, God has renewal porque to Ele you. te chamou para expandir, Because He called para you to aumentar. expand, to Então eu vou increase. profetizar So I'm a gonna primeira prophesy palavra. the first word. Receba o pison de Deus, Receive the pison receba o from pison God. de Deus. Deus te chamou God para called you expandir, to expand. Deus te chamou para God called you aumentar. to increase. Território, 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 aonde colocar a Wherever you planta do put teu your pé. É Deus te dando, é Deus Is te God dando, é giving Deus you. te dando, é Deus Is te God dando, giving é you. Deus te dando. Is God giving you? Eu não sei se você tem coragem. I don't know if you're brave enough. Eu não sei se você ainda é normal, porque I don't know if you're normal. se você for normal, você não vai fazer. If you're normal, you won't do it. Só vai fazer se não for normal. You just do it Agora, if se you're not você já é normal. um obreiro maluco, If you're a worker, crazy doido, worker, fora de si, out of yourself, faltando alguns parafusos, out of your mind, lá onde você pastoreia, that place that you lá are the onde está a pastor, congregação, where you go in your você vai church, andar aquelas ruas todas, you will walk all those e streets, você vai começar a tomar posse de and you tudo. start to receive all of Porque it. a palavra de Deus para você agora Because é the word essa. for you today Eu is te this. chamei para I call you to expandir, para aumentar. expand. I called you Então to você vai na increase. rua de baixo, So you você go vai on the na down rua de street, cima, você you vai go na on the rua up da direita, street, you go on você the vai na right rua da street, esquerda, you go on the você vai left percorrer street. alguns You quarteirões go a few e feito quarters. um doido dizendo, eu tomo posse, Like a eu tomo crazy posse, say, I eu receive, tomo posse, I eu tomo receive. posse, eu tomo posse, eu tomo I posse. receive. Pastor, mas tá difícil fazer Pastor, a it's obra lá. hard to do it there. Porque lá onde eu estou pastoreando, Because there I'm the pastor, eu tenho poucos crentes I have a ainda. few Christians E there. é difícil And trabalhar it's lá. hard to work there. Então deixa eu ler o versículo. So let me read the verse here. Diz que o nome do primeiro rio é It Pison. says the first of them, E first river diz is que Pishon. este rio ele rodeia. It Ele winds fica through. rodeando, sabe? It winds Ele through. fica rodeando. It Parece winds o que through. eu estou te dizendo é um Looks like obreiro what que I está say. rodeando It's a a cidade, worker that rodeando winds as through ruas. the O rio está city, the rodeando streets. toda a terra de The Ávila. river winds Aí all diz the que land of lá Ávila. nessa terra tem ouro. And it says that Tem there's ouro. gold. Tem ouro. There's gold. Tem ouro. There's gold. Tem ouro. There's gold. Tem ouro. Eu não sei There's se você gold. vai receber isso. I don't know if aqui, you're going to eu não sei. receive it. É difícil às vezes pregar uma palavra It is hard profética sometimes to porque pray a às vezes prophetical você não word. acredita no que Because está sendo sometimes you pregado. don't believe you're not just being Eu estou preached. sentindo aqui na minha alma I'm que você não feeling here in está my soul acreditando that muito. you're não. not believing. Mas depois não vai reclamar se o But seu not complain vizinho later. pegar a palavra If your hoje neighbor aqui receive e the word voltar here daqui a alguns and meses comes com back in a tudo few mudado, years não vai with all reclamar não. changes, do Eu vou not liberar complain. essa I'm palavra going para to você. release this word here for you tonight. Porque conforme você vai sitiando Because as ruas de according cima, as de you baixo, wind os through quarteirões, on all the tomando streets, the quarters, posse, taking, profetizando, receiving, eu quero te prophesizing, dizer que I o wanna tell you recurso que você precisa that the para a obra resource já that you está lá. need is already there. Porque ali há ouro, ali there's há ouro, gold. ali há ouro, There's gold. ali há ouro. Oh, There's glória. gold. A oferta que você precisa The para a offering obra that you need está na to vida work que você vai ganhar. is in the life that É you o will recurso gain. financeiro The para crescer financial aquela resource congregação. to grow the Está lá no congregation. bolso de uma pessoa que Is você there ainda in the vai pocket ganhar. of a person Está that you will rodeando lá, wait. está por lá. Are you Só que into? você não conhece But you don't ainda, know. porque você não saiu para Because you rodear never a left to cidade. recruit the city. Oh, meu Deus do céu. Aleluia, 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 aleluia. A história que eu vou te contar The story that I'm não gonna é uma tell you história de pescador. It's not a fake Ela envolve story. Jesus e Pedro. It Jesus talks e about Pedro. Jesus and Jesus Peter, e Pedro. Jesus and Mas Peter. não é uma história de pescador. It's not a fake Jesus story. disse para Pedro: Jesus told Peter, lança-te ao mar. put yourself in the Agora sea. lança o anzol. Now put Aí there. disse, e o primeiro peixe. And the first e o fish. primeiro peixe And que the você first pegar. fish Não that quer you dizer que só fish, tinha um. Ele disse there's o not primeiro. just one. Tinha mais. It Mas says, o primeiro, the first abre a one, boca porque tem open dinheiro its lá mouth dentro. because there's Abre a money. boca porque Open tem its dinheiro mouth lá because dentro. there's money. Abre a boca porque tem Open dinheiro lá its dentro. mouth O because quê? there's money. Ele está What? ensinando He's como é que teaching ganha alma e how como to é que gain sustenta soul a and how to igreja. sustain the Porque church. peixe é alma. Because the fish is Pedro é soul. ganhador de alma, é Peter is a gainer of pastor. soul, Mar he's a é pastor. mundo. E a moeda é o recurso. Aonde And está o the recurso para cash fazer is the a obra? resource. Está no bolso Where's de the alguém que resource? ainda não aceitou Is Jesus, on the mas que pocket of vai someone who is aceitar. accept, but Porque is going to hoje tem uma accept. palavra para Because você. there's a word for Receba o you. pisão, receba o Receive the pisão, shine. receba o pisão, receba o pisão. Ó glória, ó glória.
esse peixão aí. Grab this fish there. Pega que o verso 12 diz que o ouro da terra é bom. The verse 12 says that the gold Está of the land is escrito que o ouro é good. bom. It says that the gold O ouro is dessa good. terra é The bom. gold of this land is good. Ainda diz que ali há bidélio, It says that como aromatic também resin tem sardônica. and A onyx. outra versão vai dizer que o que tem lá é pedras It preciosas. says that there are precious Oh, stones. meu Deus do céu. Precious stones. Eu não sei se você está aqui ainda. I don't know if you're here yet. Eu não sei se você veio mesmo. Eu não I don't know if sei. you came indeed. I don't Aí, know. No primeiro rio, In the first ele está river, dizendo tem ouro e tem it pedras. says there's gold and there's precious stones. Ao mesmo tempo que o ouro fala da At the riqueza, same time that gold talks about o ouro richness, também fala da glória de Deus. gold also talks about the glory of God. Deus vai ser glorificado lá. God's going to be glorified Olha aí, there. estou profetizando de novo. I'm Deus vai ser prophesizing. glorificado lá na God's sua gonna be congregação, lá no seu Glorified in campo. your congregation. Deus vai ser glorificado lá. God's going to be glorified Mas there. também tem pedras preciosas. But also there's precious E você stones. sabe que as pedras And you know preciosas na that Bíblia, this means ela está se referindo It aos talks dons do about the Espírito. gifts of the Holy Porque o Spirit. mesmo Espírito Because que the same rega Spirit that é o mesmo waters que capacita. is the same Spirit that O mesmo capacities. Espírito que The same rega Spirit that é o mesmo waters Espírito que is the enche. same Spirit that O mesmo fills. Espírito que rega The same Spirit é o that mesmo waters Espírito que investe. is the same that O mesmo invests. Espírito que rega o jardim é o mesmo Espírito que capacita It's quem the está same no that gives jardim. ability to those who are in the 1 garden. Coríntios capítulo 1 12, Corinthians chapter 12, versículo 7. verse 7. Mas a manifestação do Espírito. But the manifestation of the Mais a Spirit, manifestação the do manifestation Espírito. of the Holy Mais a Spirit, manifestação the do manifestation of the Espírito é Spirit dada a cada um, is é given dada a to cada each um, é one, dada a cada um, to é each dada a cada one, um, é dada a to cada um, each é dada a one, cada um, é dada a cada um, para o que for útil. to what's useful. 1 Coríntios capítulo 12, 1 Corinthians chapter 12, versículo 8, 9 e 10. verse 8, 9, 10. Tem pedras preciosas. Their precious stones São 9. are 9. Ciência da palavra, The science of word, palavra de sabedoria, word of wisdom, dom da fé, gift of faith, operação de maravilhas, operations of wonders, dons de curar, gift of healing, discernimento de espírito, discernment of spirit, profecia, prophesies, variedade de línguas variety of e tongues, interpretação das interpretation línguas. of tongues. São 9 pedras. Nine Não são 9 stones. pedras para um crente, Not 9 mas stones são for a 9 Christian. pedras distribuídas no 9 jardim. stones that are Oh, spread in the glória. garden. Será que nós acreditamos nisso aí? Do we believe in it? Nós somos pentecostais? Are we Nós Pentecostals? cremos na atualidade dos Do you dons? believe in the actuality Ou of nós the já somos gifts? cessacionistas? Or are we those that Nós don't não believe? somos cessacionistas. We are not those who Nós don't cremos believe. na atualidade dos We dons, believe that the gifts na are alive, manifestação do that the Espírito manifestation Santo. of the Holy Nós Spirit. cremos que Deus usa a We believe nossa that vida. God can use our Nós lives. cremos que o Espírito We Santo believe nos that the Holy capacita. Spirit can E give se us assim ability. cremos, vou And if we profetizar mais believe, uma vez. I'm gonna Tem um prophesize pisão again. para você, tem There's um a pisão para pichante você, here. tem um pisão para você, tem um pisão para você, tem um pisão para você. Eu não sei se você tem a fé que eu tenho I don't know quando if eu estou you have the faith that I pregando, have. porque eu não posso pregar incrédulo, eu tenho que pregar com fé. I need Eu tenho to que crer believe. naquilo que eu estou I need to pregando. Mas você believe. poderia também olhar para alguém que está do Could seu you lado e look dizer to assim, ó, someone that is tem near variedade you de and língua say aí. there's a variety of Ó, tongues? tem interpretação de There's línguas aí. interpretation of tongues. Tem ciência da palavra There's sendo science of the espalhada aí, knowledge of the ó. word. Ó, tem dom de profecia There's the gift sendo of espalhado prophecy pelo being Espírito spread there Santo by the aí. Holy Olha aí, Spirit. tem o dom da fé There's sendo the gift entregue of para faith alguém aí. being delivered Tem to operação someone. de There's maravilha sendo operation of colocado wonders na vida being de alguém put aí. in Tem someone's operação, life. tem dons There's de operation, curar. gifts Tem, of tem, healing. tem. Aleluia. Oh glória. Nós não vamos fazer nada na força da carne, We meu are irmão. not gonna do Nós not não by vamos fazer ourselves. nada na força do braço, meu irmão. Not by Não ourselves. adianta ter intelecto na Doesn't mente, believe like cheia de wisdom, conhecimento, se não full of tiver fogo knowledge. no coração. If you don't have Nós fire in your precisamos heart. de graça, We need de grace, unção, with de anointing poder and do power Espírito. of the Holy Spirit. Aleluia. Vez não é uma, nem duas, nem três. It's not just 1, 2, or Às 3. vezes que nós somos motivados times that aqui we're motivated here pela vida do nosso pastor, by our que pastor, na maioria das vezes that encerra most of cultos times aqui, end the services chamando here, pessoas para calling receber people oração, to receive com prayer, coisas difíceis, impossíveis, hard e a gente situations. fica ali olhando e dizendo, meu And we Deus, look and é say, agora, oh my quer ver? God, it's Oh meu there. Deus, Oh my ajuda aí, gosh. porque se não Help acontecer me. também, Because oh meu never pai, happens. ajuda Oh my aí. God, help É um me. misto de alegria It's a e de mix preocupação. of joy and Por worry. quê? Porque a gente Why? quer ver Deus Because we operar.
wanna see quer ver God as maravilhas de wanna Deus. see the Mas wonders eu of quero God. te dizer But I que a wanna tell unção you é compartilhada. that the anointing A is unção shared. é compartilhada. The anointing is A shared. unção é The compartilhada. anointing is Por shared. isso nós estamos aqui That's why we para are here, receber to receive the palavra word de unção of compartilhada, anointing, motivadora. shared, motivation. O Deus que usa o The nosso God that pastor uses our é o pastor mesmo Deus que is the quer same nos God usar. that wants to use A glória! Eu não sei se você vai receber, mas eu vou profetizar. I'm gonna Vai ter prophesy. curas lá na sua congregação. There are gonna Vai ter be milagres healing lá in na our sua congregation. congregação. Miracles. Vai ter sinais, prodígios e Signs, maravilhas prodigies lá and na wonders sua in congregação. your A sua congregation. congregação vai Your ser uma congregation referência will na be a rua, reference uma in your referência street, no a bairro, reference uma in the referência neighborhood, na a cidade. reference in Quando your falar de city. cura, When de it talks about milagre, de healing libertação, miracles, alguém vai dizer: já freedom. sei onde eu vou, Someone say, já where sei I onde eu go. vou levar, I know eu where já I sei go. para onde nós vamos I know where agora. to go. Por quê? Porque tem Why? um pisão de Deus Because aqui there's a agora. shower here Há um now. rio de Deus There's a river descendo of para here regar coming teu down. ministério, To water regar a your tua ministry, vocação. your Receba vocation. poder, Receive receba now. autoridade Receive authority. da parte de Deus. God. Aleluia. 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 Oh, glória a Deus. Eu não vou expandir muito porque I'm not going to expand a lot because para não atrapalhar a boa organização do culto. to not mix in the organization of the service. Então eu faço uma síntese agora. So I'm gonna resume now. Se você já suportou o primeiro rio, If you're ready to support the first river, se tiver mais um lugarzinho aí, just there a little spot, receba mais um rio então. receive the second river. Porque depois do Pison Because after Pishon, vem o Guion. it comes Gihon. Se o primeiro é aumentar, If the first is to se o primeiro é expand, expandir, is to increase. o segundo é jorrar. The second, it wins through. Se o primeiro é aumentar, se o If the primeiro é first is to expandir, o segundo é spread, jorrar. the second is to gush. E não só jorrar, Not mas just to o gush, sentido do jorrar aqui seria but the meaning is transborda. transport. Olha aí. João capítulo 7, John chapter 7, verso 37. verse 37. No último dia da festa, a On festa the dos last day of that part of the tabernáculos, tabernacles, Jesus exclamou com grande voz, Jesus said dizendo: with great voice saying, quem tem sede, Who is thirsty? venha a mim Come to me e beba. and drink, E beba. and drink, E beba. and drink, E beba. and drink, E beba. and drink. Você não deu um glória a Deus no beba, eu vou ficar aqui no beba. Beba. Mas eu não posso só beber. But I can't just drink. Eu preciso I need jorrar. to gush. Eu preciso transbordar. I need to overflow. João capítulo 7, John chapter 7, verso 38. Verse 38. Jesus continuou Jesus dizendo: keeps saying, aquele que crê em mim, the one who believes in me, como diz a as escritura, says the scriptures, do seu interior of its itself, will gush, will overflow. Você não fez nada aí porque não tem nada aí. Ó. Eu vim para te tirar do sério, eu vim para te provocar. Eu vim aqui para ver se você realmente abre aí a caixa de ferramenta, pega as suas ferramentas e amola elas todinha, porque aquele que em vós começou a boa obra há de aperfeiçoar. Você não veio aqui para parar, você não veio aqui para entregar a congregação, você não veio aqui para entregar a carteirinha, você não veio aqui para desistir, você veio aqui para receber o ânimo de Deus. Tem prisão, tem guião para você. To you. Me desculpa, eu vou gerar desconforto. Sorry, I'm gonna be uncomfortable Você me now. perdoe, eu vou gerar Can you desconforto. forgive me now? Mas eu quero que você me ajude a But pregar essa parte. help me to preach this part.
Diga alguém do seu lado, toma Tell cuidado someone. comigo. Be careful with me. Diga, toma cuidado comigo, Be careful with me. porque eu vou transbordar. Because I'm gonna Eu vou overflow. transbordar. I'm gonna Eu vou overflow. transbordar. I'm gonna overflow. Urabacalacé, Uramanto, canto rebe da calaçaio. Uramanda, canto é. O que você tem para receber de Deus não dá para ficar aí dentro. O que você tem para receber de Deus não dá para ficar parado. Rebe da calaçuri bicandaraia. O que você tem para receber de Deus não dá para ficar quietinha, quietinho não. É para transbordar, 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 transbordar. Aleluias, aleluias. Você está na sua Jerusalém. You are near Jerusalem. Você está na sua matriz. You are Você on está your na sua main igreja campus. mãe. You are in your Você mother veio church. buscar alguma coisa para You poder came here compartilhar. seeking something Oh to glória, share. você veio para receber o que You tem came do to Éden, receive what there's in the o rio que Eden, desce de a Deus. river that comes from Então, God. receba refrigério na alma. Receive refreshment Receba in your renovo. soul. Receive renewal Receba a in your renovação soul. espiritual, Receive a renovo de renewal in your dons, de spirit, ministério. of your gifts, Oh, of your glória. ministry. Olha, eu vou profetizar de olho aberto. I'm Eu gonna vou prophesy profetizar with my agora de olho eyes aberto. open. Você vai abrir a Bíblia para You ler. open your Bible E os to textos read, vão pular. and the Os text textos will vão be clear to saltar. Tem mensagem nova de Deus vindo para o teu There are coração. new messages from God coming to your heart. As madrugadas serão madrugadas de encontro com You Deus. will meet God at Você night. vai ouvir a voz do You Espírito will hear the chamando. voice of the Spirit Está na calling hora you. de se alimentar It's time to do feed melhor que vem do of the alto. best that comes from Deus vai top. falar. God Aleluia, will talk. aleluia, aleluia. As missionárias que estão missionaries aqui, that are não here. muito distantes dos vossos esposos, Not obreiros that near que estão to your laboreando na wives. obra do Senhor. Workers Para that are vocês, tem unção do To you, prata, there tem are unção double do prata, anointments. tem unção do prata, double tem unção do anoints. prata. There are Mulheres double de anoints. Deus, Women esposa of de God, pastores, wives of pastors, missionárias que estão na linha de missionaries frente that da are here in batalha. front line. Vocês não estão You só. are not alone. Jesus é o teu jardineiro Jesus is your e vai gardener. regar a sua And alma, will water encher o your seu soul, coração. fill your Os heart. dons do Espírito The gifts Santo of the virão Holy com mais Spirit vivacidade, will come com mais with more vivacidade, strength, com mais with more vivacidade da parte de Deus. Strength from the part of God. Aleluia. Aleluia. É. Ah, meu Deus, não me provoque. Oh, glória. Oh, glória. Ah, glória. Oh, glória. Deus tem um pison para você. God has a Pishon for you. Deus tem um guion para God você. has a Gihon to you. Tem mais coisas aqui, There are more things here, mas eu preciso terminar. but I gotta end. Esses negócios mexem demais com a gente. These things mix with us. Mas tem um terceiro rio. There's the third river, E o nome do terceiro rio é Tigre. and the name is Tigris. É Tigre. Tigris. É Tigre. Tigris. Se o primeiro rio, If the first river que é o pison, é is expandir, the Pishon that is é expand, aumentar. it is to increase. O segundo rio, que é o The second guion, river is que é Gihon, jorrar, that is to transbordar. gush, to O overflow. terceiro, que é o The Tigre, third river that is pega, Tigris. pega Get this? velocidade. It's about velocity.
Tigre, velocidade. Tigris, velocity. Ó, rapidez. Speed. Eita, e agora, Jesus? Como é que é? How is it? É coisa rápida. Então, o que Deus tem com cada um de So what nós God has to each one é of rápido. us, it is é fast. rápido, é ligeiro, It is, é ligeiro, it is fast. é ligeiro. It is fast. A seara é grande, The work is good, mas os trabalhadores são but the poucos. workers are little. Aí Jesus disse: Then rogai Jesus said, ao "Pray Senhor da to seara the Lord of the para que envie plantation, cefeiros. so that sends Três workers." verdades. Three Primeira truths. verdade, First truth. a seara é grande. There's a great work Segunda done. verdade, Second truth. a mão de obra é pouca. The work Terceira has little. verdade, Third truth. bora falar com o dono da seara Let's talk with the para ele owner. levantar. So he can E raise isso tem more que ser people. rápido. And gotta Tem be que ser fast. rápido. Gotta be Tem que fast. ser rápido. Tem que ser rápido. Olha para mim aqui, deixa eu te falar uma Look coisa. to me, let me tell you something. Resolva o que você tiver que Resolve resolver. what you gotta do. Desenrola o que tiver que desenrolar. And what you gotta do. Desfaça o que tiver que desfazer. Undo what you Porque gotta o que Deus tem do. com você é rápido. But what God has to É do is rápido. fast. É rápido. Fast. É rápido. Fast. É rápido. Vou profetizar de I'm gonna olho prophesy aberto. again. Porque eu vou falar agora Gonna é talk. uma profecia It is a para prophecy alguém. to someone. Alguns dentre nós aqui A few between esperamos us. 10 anos. We are waiting 10 Esperamos years, 20 anos. 20 years, Esperamos 30 anos years para ter uma oportunidade. to have an Mas o que opportunity. Deus tem com você But what God é has with rápido. you Não is dá para fast. esperar. Não Can't dá wait. para esperar. You can't wait. Pastor, eu tenho que fazer um seminário. Faz depois. Deus quer. I Deus gotta tem do something. Deus tem Do it tem later. pressa. Deus Do it tem later. pressa. God's not Pastor, rushing mas you. eu preciso conhecer um Pastor, pouquinho da but I'm gonna teologia. need Depois você a conhece. theology. Deus tem uma Do it coisa later. rápida. God has Deus tem uma something coisa fast rápida. with you. Deus tem uma coisa. God has Pastor, something eu fast preciso with you. fazer ainda uma. Eu tenho que aprimorar. Aprimora depois. And if you Aprimora study no it, tempo increase. da correr Do da it obra. later. Vai fazendo a obra e aprimorando. Você vai ver. Você vai ver que aperfeiçoa trabalhando. Você vai perceber que quando você estiver trabalhando, vai aperfeiçoar. Pastor, mas eu não sei cantar. Vai That's the way cantando, I can trabalhando, sing. que Deus vai aperfeiçoando. Sing a word Eu não sei that God pregar. will Vai better. pregando, trabalhando, que Ele vai aperfeiçoando. Eu não sei liderar. Vai liderando a si mesmo. Ele vai aperfeiçoando. Nem todos vão entrar no seminário. Nem todos terão uma faculdade. Nem todos terão um anel no dedo. Mas todos podem ter uma sandália. Uma sandália. Uma sandália. Oh, glória. Oh, glória. Hallelujah. We all can have a sandal. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Figura de linguagem. A figure of language Olhe bem here. para mim que eu quero ilustrar. Look to myself because I want to show O you. rio Tigre, The Tigris, ele está assim em você. it is like that on you. Ele está te empurrando. It's pushing E you. você dizendo, eu não tenho. And you say, I don't have. Eu não posso. I can't. É não sei o quê. I don't know E ele está dizendo, what. para, desculpa. And it says, stop. Eu estou te empurrando. I'm pushing Porque eu tenho que you. você é rápido. Because you're Então fast. você para de desculpa. Stop giving É só excuses. você falar sim. You just need to say É só yes. você falar, eis-me aqui. Just need, É here só I você am. falar, eu quero. Just O wanna resto say, é I com want. ele. The Ele rest vai with patrocinar, ele vai He abrir will a porta, give ele vai you, dar o open the recurso, door. vai dar o He give the revestimento, a resource. capacidade, vai He dar will os give you dons, capacity, vai he levantar, gives vai you usar, vai raise ser you, glorificado. he will E você vai glorify. descobrir que nada é teu, You're tudo gonna é dele. discover Oh, glória! A Not nome de yours Jesus. is all His. Recebam Pison, Receive the Pishon, recebam Guion, receive the Gihon, recebam Tigre. receive the Tigris. E o resultado? Qual And que the é? result É o quarto rio. is E o the rio fourth é river. Eufrates. Is the Euphrates. Se o primeiro é expandir, If the first is to expand, aumentar. to increase, Se o segundo é if the transbordar, second is to overflow, jorrar. to Se o gush, terceiro é velocidade. if the third is Se o speed, terceiro é velocidade, if the rapidez. second is rapidity, O quarto é the fourth is frutifica. to give fruits.
Não foste vós que escolhestes a It mim. wasn't you who chose me. Eu escolhi a I vós. chose you. Vos nomeei I gave you a para que name. vades So you go e deis and bear Eufrates. Euphrates. Eufrates. Euphrates. Eufrates. Euphrates. Eufrates. Euphrates. Só que Eufrates não é só But Euphrates is not just dar frutos, bear fruits. frutificar, Bear fruits. também é It's also colher. to have their fruits back. Porque aquele que planta também, Because the one who o mesmo bear Deus fruits que vai operar o can have milagre the harvest. é o mesmo Deus que vai te dar o sustento. God will give you sustain. Vai te colocar o sapato no Will pé, give you the shoes, a roupa no corpo, garments in your a comida body, na mesa. the food on your table, Ah, eu vou falar assim, I'm gonna o carro zero. new car. Mas pastor, pode ter carro But zero? pastor, Quem can I não have a new quiser ter, car? dá pra mim. Who doesn't want to have, give it to me. Mas alguém vai falar que fale, Someone porque will já say, falaram quando eu let andei a them pé. say. Vai ter que falar com o carro zero agora, ué. Let them say, let them talk. Gastaram a língua quando eu andava a pé. Gastaram a língua quando eu pegava ônibus de um lado para o outro. Gastaram a língua quando era trem, ônibus, metrô. Gastaram a língua para falar do jeitinho que eu ia pregar. Só que a minha malinha e só tinha uma troca de roupa. Um terno não combinava com a roupa, porque era um de cada cor. Gastaram a língua quando a minha esposa só tinha 3 peças de roupa para trocar, pastoreando igreja 7 anos e 6 meses, tido como um vagabundo. Agora gaste a língua para ver diferenças, para ver coisas novas, porque Deus muda a Let them história. talk. To see that God can change our story. Receba, 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 Receive receba, 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 em nome de Receive Jesus. it. Receba, vai, 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 Receive vai, it. vai, 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 vai. Receive it. Toque em alguém, profetize em alguém, ora por Prophesy alguém, on someone. transfere Pray para for alguém. someone. Recebe, 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 Receive, recebe, recebe, recebe. receive, receive it. Meu Deus do céu. Ai!